Você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Acredito que você tenha uma ideia de qual seja essa diferença, porque com certeza já esteve no lugar de não ser escutado, de sentir que o outro não está ali 100% presente para você, assimilando o que você está dizendo. Eu sou Leila Santos e aqui no canal Líder 4x4 você vai encontrar tudo o que precisa saber para desenvolver uma escuta empática. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sabotadores da escuta, que são padrões da nossa comunicação que nos impedem de ter uma escuta empática e gerar conexão com o nosso interlocutor. Você sabia que uma pessoa fala em média 150 palavras por minuto? E que ela é capaz de ouvir de 400 a 500 palavras por minuto? Então fica aí uma questão. Se a nossa capacidade de ouvir é maior do que de falar, por que a nossa escuta é tão baixa? O comunicador Cláudio Tebas diz o seguinte, que a gente não foi educado para ter o prazer de ser escutado, mas de ter a honra do lugar de fala. A gente vê muitos cursos de oratória por aí, não é verdade? Mas nada de escutatória. Então a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. E para isso nós vamos falar então sobre sabotadores da escuta. O que significa isso? O que são sabotadores da escuta? O que são então sabotadores da escuta? Nada mais do que padrões da nossa comunicação que impedem a gente ter uma escuta empática. Vamos aqui aproveitar e fazer uma reflexão olhando cada um deles e avaliando o quão presente ele está na nossa fala, no nosso diálogo, no dia a dia. Então, para cada um desses sabotadores, eu te convido agora a fazer a seguinte reflexão. De 0 a 10, como é que você pontua a presença desse sabotador na sua comunicação? Vamos lá? Começando agora pelo sabotador interromper a conversa. Esse é o tipo de sabotador que já deixa clara a intenção de não prestar muita atenção naquilo que o outro está dizendo. Não prestar muita atenção na sequência da conversa ou na interação com aquela pessoa. Quando você interrompe a conversa do outro, você já diz para essa pessoa que você não tem interesse naquilo. Então, óbvio, isso na hora já quebra qualquer possibilidade de conexão. E aí, como é que você se avalia nesse quesito? O segundo, por incrível que pareça, é dar conselhos. Como assim, Leila? Dar conselhos não é bom? Não, não é se você não é convidado a dar a sua opinião ou dar um conselho para a pessoa. É muito fácil a gente pensar que dar conselho é uma coisa boa quando nós estamos no lugar de fala. Mas se coloca no lugar de quem está ouvindo. Será que é bom você ouvir um conselho sem solicitar? Será que é bom que alguém venha ali dar soluções para algo que você está vivenciando? Uma solução que talvez nem funcione para você? Então, existe uma intenção positiva por trás desse padrão de comunicação. Mas, na verdade, isso não gera empatia, não gera conexão. No momento em que alguém se coloca na posição de dar conselhos, nesse momento, essa pessoa se coloca numa posição superior. Não é verdade? Quando alguém vem dar um conselho para você, você não percebe? Você não sente que o outro está se colocando numa posição superior à sua? Então, se você quer estabelecer uma conexão empática, evite essa tentação, porque nós temos essa tendência. A maioria de nós faz isso. Mas então, como é que eu faço se eu quiser dar um conselho? Peça permissão, pergunte. Será que eu poderia falar um pouco sobre a minha experiência, te contar como eu já resolvi um problema parecido? Deixe que a pessoa se abra para ouvir esse conselho. De repente, sim, o seu conselho pode inspirá-la, pode gerar nela alguma ideia, tirá-la, às vezes, daquele momento de paralisia. Mas veja, não é você oferecer ou impor uma solução, um conselho. Entende a diferença? Terceiro sabotador da escuta, competir com o sofrimento. Esse de cara já demonstra total ausência de conexão. Se você quer ali competir com o sofrimento do outro, dizer que o seu problema é pior, que a sua dor é maior, está na cara que não há interesse de estabelecer uma conexão ou de transmitir esse interesse de entender o que o outro está passando, ou mesmo prolongar aquela conversa. Às vezes o outro quer apenas desabafar.
Então, se você tem esse padrão na sua comunicação, fique atento, porque esse é um dos piores sabotadores de escuta. Esse realmente faz com que a pessoa nunca mais queira contar nada para você. Querer consolar. De novo, parece estranho. Poxa, mas consolar alguém que está passando por uma dificuldade não é bom? Depende. Às vezes a pessoa, ela quer apenas desabafar, ela quer apenas falar. No momento que você começa a consolar essa pessoa, talvez ela se sinta ainda pior do que ela está. E se você consola, minimizando o sofrimento dela, por exemplo, quando você diz, olha, você perdeu esse emprego, mas veja, uma porta se fechou e outras vão se abrir. Por exemplo, é um comentário bem comum. Na tentativa de consolar, a gente solta uma dessa. Isso também não é nada empático. A gente precisa tomar cuidado com essas colocações. E a melhor forma da gente perceber isso é a gente sempre experimentar o lugar de escuta também. Se você não se sente bem quando alguém faz isso, então lembre-se de que outra pessoa também pode ter esse mesmo sentimento. E por último, a gente tem aqui um outro sabotador, que é contar outra história. Parece um pouco aí com competir com o sofrimento, mas aqui também existe uma preferência desse interlocutor de assumir a fala dentro daquela conversa. Então, eu venho aqui, coloco para você uma situação, compartilhe uma dificuldade, compartilhe um desafio, e você mal escuta o que eu estou falando e já começa a contar outra história, que pode ser a sua, que pode ser algo que você leu num livro, que você viu num filme, enfim. Veja que aí o interesse desse interlocutor, que pretende contar outra história, está totalmente centrado nele mesmo, no desejo de falar. Então, de novo aqui, é o tipo de postura na comunicação que não gera conexão, que não estabelece empatia. Então, o que é interessante aqui? Se nesse momento você começou a fazer essa reflexão, avaliando aí de 0 a 10 o quanto esse tipo de comportamento está presente no seu dia a dia, já é um primeiro passo, porque a partir de agora você vai ficar mais atento, atenta a esses momentos. Então, se eu quero ter uma comunicação empática, o que eu preciso fazer? Prestar atenção em como a minha comunicação impacta o meu interlocutor. Se eu pretendo acolher, se eu pretendo ser empático, o outro tem que demonstrar que se sentiu acolhido, que está conectado com a gente. E como que a gente faz isso? Desenvolvendo a nossa escuta global. E o que é a escuta global, gente? É ouvir para compreender. Aqui, eu não estou ouvindo para definir qual é a minha próxima resposta, como é que eu vou solucionar o seu problema. Eu realmente estou 100% presente para ter uma forma mais profunda de escuta. O que significa isso? A gente precisa decodificar não só a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal. Quantas vezes a pessoa fala para você que está tudo bem, mas você percebe no olhar, no semblante, que não está. Então, a gente precisa estar presente, estar atento ao outro para identificar mudanças no tom de voz, as pausas que a pessoa dá na sua fala, os olhares, gestos. Tudo isso constitui a comunicação, certo? E, principalmente, ter escuta global significa estar consciente dos nossos sabotadores de escuta. Quando eu me percebo aconselhando, dou um passo atrás, paro aquela minha tendência de falar, me coloco ainda mais em escuta, utilizo mais de perguntas, de sondagem, para que o outro, ao falar, também reflita sobre aquilo que ele está passando. Então, se você quer ter empatia, ter uma escuta empática, comece olhando, prestando mais atenção nos sabotadores da escuta. E aí, tá fazendo sentido para você? Se você gosta desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, não esquece aí de ativar as notificações para saber aí quando que sobe o próximo vídeo aqui no canal. E se você gosta desse conteúdo e tem experiências em relação a isso, também deixa esse comentário aqui pra gente, vai ser muito legal interagir, tá bom? Eu espero então te ver no próximo vídeo, até mais!